Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 14. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada, viu? Que ela tem a letra maior e facilita para um rapaz que está com a visão cansada. Leiamos, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e demos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Até aí. Irmãos, vamos começar com uma pequena introdução ao livro de João. Quem escreveu esse livro foi o apóstolo João, o discípulo amado, a quem a própria palavra nos diz. E o que levou o apóstolo João a escrever esse evangelho? Qual era o objetivo desse livro? Qual era a intenção desses escritos? A intenção desses escritos, o próprio autor do livro, no capítulo 20, o versículo 31, ele vai nos dizer que essas coisas, elas foram escritas para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que para crendo em seu nome tenham vida. Então o autor do livro de João, ele vai nos dizer que o propósito desse livro, o propósito dessas coisas terem sido escritas é para que as pessoas possam crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo possam ser salvos pelo seu nome. Ao contrário dos três evangélicos sinóticos, João não começa a relatar, ele não foi escrito para relatar a vida de Jesus através de uma genealogia como Mateus, como Lucas e como Marcos faz. Mas ele começa a relatar a existência de Jesus desde o princípio. Logo no versículo 1 do capítulo 1,
o autor desse livro, ele vai dizer o seguinte: no princípio, ele está falando aqui de Jesus, viu? No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então o apóstolo João, ele já começa a falar de Jesus, da divindade de Jesus. Ele falou: olha, esse Jesus que vocês estão vendo aí, no princípio ele era o Verbo. Esse Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que existe na criação, tudo que foi feito, sem Ele, nada se faz. Sem Ele, nada era possível. Tudo que nós conhecemos foi feito por intermédio dEle. Então ele vai dizer lá no capítulo 20, no versículo 31, que diz: olha, essas coisas que eu vos escrevi, eu as escrevi para que vocês saibam que Jesus Cristo, Ele é de fato o Filho de Deus. E que vocês, crendo em seu nome, vocês alcancem a vida. Sabendo dessas coisas, nós podemos então agora adentrar nos textos que nós acabamos de ler. O tema da mensagem que eu quero discutir com os irmãos hoje e expor neste livro é o novo nascimento. O novo nascimento. Eu faço uma pergunta aqui aos irmãos: vocês lembram quando se deu, ou se de fato você já nasceu de novo? Vocês lembram? Olha, tem casos que as pessoas lembram: olha, eu tive um encontro com Jesus em determinada época do ano, e nesse momento eu nasci de novo, eu me tornei uma nova criatura. Vocês lembram desse fato? Eu confesso que não lembro. Eu comecei a vir para a igreja quando criança, sem muita fé, sem conhecimento, mais por entretenimento, por esporte, por lazer. E o tempo foi passando quando eu percebi que era um pecador miserável e precisava da misericórdia de Deus. Quando eu me dei por si, eu já era uma pessoa que reconhecia que era 100% pecador e precisava da glória de Deus, precisava do perdão de Deus. Dado essa pequena introdução, irmãos, nós vamos ver algumas coisas aqui que caracteriza o novo nascimento, o que significa ser uma nova criatura, e também algumas coisas que não caracterizam este nascimento, mas que por muitas vezes é interpretada pela maioria dos povos como sendo sinal de uma pessoa que foi nascida de novo, que já foi regenerada. O primeiro ponto, irmãos, que eu chamo a atenção aqui, é um ponto que vai ao contrário do que é nascer de novo. O primeiro ponto é: isto não significa que você já nasceu de novo. Vamos ler o versículo 1 aí. Diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Aqui, pelo que nós conhecemos, esse termo fariseu era dado a um grupo de pessoas, né? A um grupo de pessoas que se autodenominavam separados dos demais. Um grupo de pessoas no meio do povo judeu que se separavam dos demais. Eles se separavam com o intuito de se dedicar ao ensino das Escrituras, se dedicar à leitura das Escrituras, se dedicar de forma integral à lei de Deus, cumprir de forma integral a lei de Deus. Esse era o intuito dos fariseus. Esse Nicodemos que nós vemos aqui, ele era tido como um dos principais desse grupo. Ele era um líder. E não somente isso, mais abaixo o próprio Jesus vai dizer: Nicodemos, tu és mestre em Israel, tu é um professor de Israel, e tu não compreende o que eu estou te falando? Então nós entendemos perfeitamente que Nicodemos era um homem religioso. Ele praticava a lei de Moisés,
seguia os ensinamentos, os mandamentos de Deus, e os mandamentos, antes que alguém possa dizer, o mandamento não é bom, não, o mandamento é muito bom. O mandamento é muito bom, o mandamento é perfeito. Não há nada de errado em seguir os mandamentos, ao contrário, é virtuoso. Esse Nicodemos, a quem nós vimos aqui, ele se dedicava em cumprir isso, e não somente isso, mais de 600 leis escritas na Torá. E ele se aproxima de Deus, ele se aproxima de Jesus aqui nesse momento, e Jesus Cristo diz a ele que ele precisa nascer de novo. Dentro desse contexto, a gente entende, irmão, que religiosidade, uma pessoa que é apenas religioso, isso não significa que ele já nasceu de novo. Isso não quer dizer que ele já nasceu de novo. O fato de você vir à igreja todos os dias, não perder um culto, o fato de você estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar um certo conhecimento, isso não significa que você já nasceu de novo. Isso não é o termômetro, não é a trena que dá o parâmetro, que mede se uma pessoa já nasceu de novo ou não. Então nós vimos aqui o primeiro ponto, irmãos, que não basta você ser uma pessoa religiosa. Nicodemos era religioso, muito religioso. Era um principal dos religiosos da época. No versículo 2 diz o seguinte: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Veja bem, irmãos, ele diz: ó, Senhor, mestre, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus. Por que nós sabemos disso? Porque eles estudavam a palavra de Deus e viram os sinais que Deus fez no passado, as grandes maravilhas que Deus fez no passado. Ele associou as coisas que Jesus fez no presente momento, e ele disse: ó, ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então ele tinha um conhecimento de Deus, tinha o conhecimento das coisas que Deus fez no passado, e ele de alguma maneira tinha o conhecimento dos atos que Jesus vinha fazendo até o presente momento. E ele associa uma coisa com outra e disse: olha, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Porque esses sinais, eles são providos de Deus, eles são movidos de poder, que outro ser não pode fazer que não seja Deus. Isso nos mostra também, irmãos, que o conhecimento, por si só, não é um sinal de uma pessoa que já nasceu de novo. Nicodemos tinha conhecimento de Deus, inclusive, tinha conhecimento dos sinais que Deus fazia e do que Deus poderia fazer. Ele disse: olha, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Ele tem esse conhecimento. Mas até então, irmãos, Nicodemos não tinha nascido de novo. O que nós podemos ver aqui, irmãos, é que hoje muitas pessoas buscam o conhecimento, e não é errado, volto a ressaltar, é necessário o conhecimento. Buscam estudar, buscam compreender a palavra de Deus, e isso está tudo ok. Mas isso também, irmãos, não é um sinal. Ler a palavra, entender o que a palavra diz, não é um sinal de uma pessoa que já nasceu de novo. Não é isso que diz se a pessoa já nasceu de novo ou não. Não é isso. E agora Jesus Cristo vai confrontar Nicodemos. Ele disse: olha, Nicodemos, você pode ser religioso, como é o caso, você pode ser um principal dos fariseus, você pode ter conhecimento do poder, da majestade de Deus, e até reconhecer que as obras que eu faço não podem ser feitas se Deus não estiver comigo. Você pode, tudo isso é verdadeiro, mas você precisa nascer de novo. Em verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos, um homem letrado, culto, não entende isso. Como ser humano comum que ele é, como ser humano carnal, que não compreende ainda as coisas de Deus, ele pergunta: Senhor, como pode ser isso? Como pode ser isso? Por acaso um homem já velho pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Por acaso é isso que o Senhor está falando? Jesus Cristo vai dizer mais uma vez, no versículo 4:
No versículo 5, aliás, Jesus responde: em verdade eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse versículo, irmão, estudei bastante, eu vi duas interpretações. O que significa nascer da água e também nascer do Espírito? O ponto que mais se disseminam por aí, os estudiosos, os filósofos, eles dizem que nascer da água que simboliza um batismo de arrependimento, simboliza o lavar da água, a água purificadora, que limpa, que restaura. E nascer do Espírito é realmente nascer do alto, nascer de novo. Eu confesso que eu não sou adepto dessa interpretação. Eu prefiro seguir o contexto que Jesus vai dizer no versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Eu vejo aqui nesse texto com clareza, e até porque a introdução do livro de João diz claramente que esse livro foi escrito com o intuito de que os homens pudessem reconhecer Jesus como sendo Deus, como sendo Filho de Deus. Então eu sou mais tendencioso a ir na segunda linha de interpretação, que é: quem nasce de novo é aquele que nasce da palavra de Deus, aquele que ouve a palavra e o Espírito transforma essa pessoa. A palavra aqui em grego, o termo em grego para essa palavra nascer de novo, é justamente anotem, né? Não sei se a pronúncia é justamente essa, anotem, que significa literalmente nascer do alto ou nascer de novo. Nascer do alto ou nascer de novo. As duas hipóteses estão corretas. Então veja bem, irmãos, qual é o momento, o ápice do novo nascimento? Qual é o momento que o novo nascimento se dá na vida de um homem, na vida de uma pessoa? Quando isso vai acontecer? É provável, tem como a gente saber disso? Quando que pessoas serão transformadas? Quando que pessoas receberão o Espírito Santo de Deus e pessoas se converterão a Deus? É possível a gente saber disso? Irmãos, o novo nascimento é um ato que vem de Deus. É uma ação totalitária de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer: olha, não te admires, Nicodemo, de eu te dizer que vocês têm que nascer de novo. Não fique admirado de eu falar isso. Não fique admirado. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. Vocês ouvem a sua voz, mas não sabem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Antes disso, Jesus Cristo vai dizer claramente: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: é o mesmo que o apóstolo Paulo diz lá, que nós temos uma natureza carnal, que ela limita contra a natureza espiritual. E o apóstolo Paulo vai dizer: se nós já morremos com Cristo, ou seja, se a nossa natureza carnal foi mortificada em Cristo, nós somos agora nova criatura. É disso que Jesus Cristo está falando com Nicodemos. Olha, Nicodemos, você precisa mortificar a sua religiosidade. Você precisa agora nascer de novo, nascer do alto. Você precisa ser feito uma nova criatura. Esse nascer de novo, esse nascer do alto é uma coisa que só Deus pode fazer. E quando isso acontecerá, quando isso se dará, Jesus Cristo diz: não fique admirado, não fica, porque isso depende de Deus. Quando a Bíblia diz: o vento sopra onde quer, vocês ouvem a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, isso fala da superioridade de Deus, da supremacia de Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, onde Ele quer. Não há, irmãos, como nós dizermos, como nós pregarmos a palavra de Deus e dizer: hoje é que pessoas vão se converter. Pessoas aqui hoje nascerão de novo, serão novas criaturas, não há como a gente ter certeza disso. Porque a palavra de Deus, ela
ela tem esse papel de transformar as pessoas quando aplicada pelo Espírito Santo. O homem não tem poder para isso. O pregador, o orador, ele não tem capacidade para transformar vidas. O que ele pode fazer é pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Deus. É isso que Jesus Cristo está fazendo aqui a Nicodemos, anunciando o Evangelho, falando das coisas vindouras. Ele diz: eu falo das coisas terrenas, vocês ainda não estão me compreendendo. Quando eu falar do céu, vocês vão compreender. Então ao homem não foi dada essa capacidade de transformar a vida. O homem só consegue atingir os ouvidos. Essa mensagem que eu estou pregando aqui e que tantos outros já pregaram pelo mundo afora, ela só consegue chegar até os seus ouvidos. Ao homem só foi dado capacidade para chegar aos ouvidos. Dizem que o percurso mais longe, a distância mais longe que há é do ouvido ao coração. Cerca de 40 centímetros de distância. É uma distância tão grande e o homem jamais poderá alcançar o coração do outro homem. Essa palavra que você ouve aqui, que a própria palavra de Deus, o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, esse crer, fazer com que essa pessoa crê, é o trabalho do Espírito Santo. Por isso que você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que nascer da palavra e do Espírito, você tem que nascer de Jesus Cristo e do Espírito, porque é o Espírito Santo que aplica ao nosso coração esse reconhecimento, é o Espírito Santo que aplica em nosso coração essa necessidade de um Redentor, essa necessidade de um Salvador, essa necessidade de um parente remidor. Então, irmãos, compreendido essas coisas, que o ser humano não consegue por si só se chegar a Deus, ele não consegue por si só agradar a Deus. Ele então agora, irmãos, ele tem que reconhecer quem ele é: miserável, pobre, cego, não está nu perante Deus. Os seus pecados, a sua nudez, a sua vergonha está descoberta diante de Deus. Não há nada que o homem faz que Deus não possa compreender. Deus sonda o nosso coração, Ele compreende o nosso coração. E é nesse sentido, irmãos, que o homem precisa se arrepender, que o homem precisa reconhecer quem ele é: pecador, e reconhecer também quem Deus é: santo, justo, imaculado. Reconhecer que o homem é pecador, ele não é capaz sem o auxílio do Espírito Santo, porque o homem carnal, ele não discerne essas coisas. O que o próprio Jesus que está dizendo aqui: o que é carne é carne. A carne, ela não consegue assimilar essas coisas espirituais, ela não consegue entender que o homem está perdido, ela não consegue entender que o homem precisa de um restaurador, que o homem precisa de um sacrifício em seu lugar. E foi justamente isso que Jesus Cristo fez. Nós entendemos então, irmãos, que o que Jesus Cristo está querendo dizer para Nicodemos é justamente isso: Nicodemos, você é apenas um religioso, você apenas conhece a palavra de Deus, mas você ainda não nasceu de novo. O que é então nascer de novo? O que é então nascer de novo? O que é então fazer a obra de Deus? É justamente isso, irmãos: reconhecer que somos pecadores, entregar a nossa vida aos pés de Jesus Cristo, reconhecer que estamos perdidos, que estamos distantes de Deus, que estamos condenados ao inferno. Condenado. E foi para isso que Deus enviou o seu Filho. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho, para que Ele pudesse pagar a nossa culpa, morrer em nosso lugar, e nós, sabendo disso, creiamos em seu nome e tenhamos a vida eterna através de Jesus Cristo. O versículo 6, irmãos, vai dizer assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, nós precisamos agora agir como seres espirituais, ter discernimento das coisas espirituais, das vontades de Deus, dos desejos de Deus para a nossa vida, e agir como um tal. Nós vimos então, irmãos, que ser religioso não é uma forma que qualifica a pessoa como um novo nascido, como uma pessoa nascida de novo. Mas o apóstolo Paulo vai falar
que se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que coisas velhas são essas, irmãos? O que significa as coisas velhas já passaram? Significa, irmãos, que aquele período que você viveu até antes de você se encontrar com Jesus Cristo foi esquecido, foi apagado. Agora as coisas se fizeram novas. Agora você é a nova criatura. E de fato já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa, irmão, que você é um nascido de novo. Você já nasceu de novo. Você está em Cristo. Que você não confia na sua religiosidade. Que você não confia na sua intelectualidade. Tem muitas pessoas que procuram estudar a palavra de Deus, mas com o intuito de estar discutindo filosofias vãs. Eles conhecem a palavra de Deus, eles confiam nesse conhecimento e por causa disso padecem. A soberba do seu conhecimento. Eles não creem em Deus, eles apenas conhecem. Eles conhecem os Escritos, mas eles de fato não nasceram de novo. Não se entregaram a esse Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, que é o que nos diz as Escrituras quando diz: ama o teu Deus acima de todas as coisas, né? Ama acima de tudo, com todo o teu entendimento, com toda a tua capacidade, ama a Deus. É isso. Isso significa nascer de novo. Quando o ser humano ama a Deus com todas as forças, com todo o seu entendimento, reconhecendo que Deus é santo, santo, santo e que nós somos pecadores, e isso sim é um sinal, irmãos, de um novo nascimento. Isso vem de Deus, que eu já falei, o novo nascimento é uma obra de Deus. O novo nascimento é uma obra de Deus. Pessoas que estão mortas espiritualmente agora, elas não conseguem se achegar a Deus. O próprio Jesus Cristo disse: olha, ninguém subiu ao céu, ninguém foi capaz de se aproximar de Deus, ninguém. A única pessoa que subiu ao céu foi aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então Jesus Cristo desceu, irmãos, a esta terra, assumiu a forma de homem, como o próprio João diz que antigamente ele era o verbo, esse verbo era Deus, esse verbo estava com Deus. Esse verbo se encarnou, habitou entre nós, e o próprio João vai dizer: e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, glória do unigênito de Deus. Nós vimos a primazia de Deus, ele é a expressão exata de Deus. Então ele vai dizer no capítulo 4, versículo 10, aquela mulher samaritana, se tratando da água, disse: olha, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu que me pediria, e eu te daria água de beber, água da vida, e nunca mais teria sede. Esse Jesus aqui, irmãos, é a água da vida. Nascer da água é nascer de Jesus, nascer por meio de Jesus, nascer através de Jesus, e através dele, é isso que a Escritura nos diz, através dele tenhamos vida em seu nome. O versículo 10 diz o seguinte: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Não compreende essas coisas. Nicodemos não entendia o significado de tudo isso que Jesus está lhe falando. Se nós não tivéssemos as Escrituras que interpretam esse texto, o próprio João, ao finalizar esse texto, diz: olha, assim como Moisés levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário. E por que isso é necessário? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é justamente isso. Nicodemos, você precisa crer em mim. Você não precisa só saber que eu sou enviado de Deus, mas você tem que depositar a sua vida, a sua confiança em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou a água da vida, o pão da vida.
O pão vivo que desceu do céu. Esses textos todos falam de Jesus como sendo Deus, como sendo um ser de supremacia. E ainda referente àquela questão do vento sopra onde quer, vocês ouvem a sua voz, vocês não sabem para onde vão, nem para... Assim é o Evangelho, assim é o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho, mas você não sabe, irmãos, se o Espírito Santo vai soprar naquele lugar, se as pessoas vão ser convertidas. Mas você pode interceder, você pode clamar a Deus: Senhor, sopra hoje aqui, fala com a tua igreja, sopra na minha família, Senhor. O vento sopra onde quer, mas nós podemos suplicar a Deus: Senhor, sopra na minha família, causa transformação na minha família, alcança o coração dos meus filhos, sopra no coração dos meus filhos, transforma a vida dos meus filhos, façam com que eles nasçam de novo. Nós podemos suplicar, irmãos, nós podemos ir à aldeia pregar o Evangelho lá e suplicar a Deus: Senhor, sopra naquele lugar, sopra o teu vento ali, Senhor. A casa é tua, Pai. Faça com que essas pessoas possam compreender o Evangelho. Transforma aqueles corações, Senhor, aquele coração endurecido, que a Bíblia vai falar que é um coração de pedra. Transforma esse coração em um novo coração, um coração de carne. Nós podemos clamar a Deus, nós podemos pregar o Evangelho e clamar a Deus para que Ele faça a obra. Hoje, irmãos, o que nós temos visto por aí são muitas pessoas levando as pessoas a um emocionalismo radical, trazendo as pessoas não a uma nova convenção, não a um novo nascimento, mas um sensacionalismo. As pessoas são levadas a isso por apenas um movimento que nada mais é do que uma emoção. Eles mexem com a emoção das pessoas, mas não com o coração. E o que Jesus Cristo diz aqui categoricamente é que a pessoa precisa nascer de novo, não se emocionar. A pessoa não precisa chorar de emoção, ela precisa chorar de arrependida. Arrependida por ser um pecador miserável e não tem condição nenhuma de se salvar, de alcançar alguma coisa de Deus. Não tem mérito algum para isso. É por isso que nós temos que reconhecer a nossa pequenez. É por isso que nós somos agora, através de Cristo, feitos herdeiros de Deus. Há muitos que dizem que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia diz que todos são feitos criaturas de Deus. Todos são feitos à semelhança de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que a todos quanto receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, que privilégio! Que privilégio maravilhoso saber que por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E agora temos como prometido uma herança que não tem preço. Agora você não é apenas um filho bastardo, mas você é agora um herdeiro do reino de Deus, co-herdeiro com Cristo. Que bênção maravilhosa, irmãos. O próprio Jesus Cristo vai dizer: olha, Nicodemos, você precisa entender isso. Eu estou falando de coisas terrenas. Se eu falar das coisas maravilhosas que há no céu, das coisas celestes, você não pode compreender. Porque muitas vezes nós não compreendemos nem isso aqui, o que é um novo nascimento. O que é nascer do alto. O que significa nascer da vontade de Deus. O que significa mortificar o nosso desejo carnal. Todos os santos dias, todos os dias a Bíblia diz que a nossa carne trava uma luta contra o nosso espírito. Há uma milícia dentro de nós, ou seja, há uma militância da carne contra o espírito e vice-versa. Nós temos então agora aqui uma responsabilidade. Se nós alimentarmos mais a vontade da carne, os desejos da carne, não é certo que somos os seres carnais. O que o apóstolo Paulo diz é exatamente, quando alguém diz: olha, eu sou de Paulo, outro diz: eu sou de Pedro. Não é certo que vocês são carnal.
Não está claro que vocês são meramente carnais? Por acaso Cristo está dividido? Mas quando nós agimos pelo Espírito, a Bíblia diz que nós somos agora novas criaturas. E não mais somos aquelas pessoas que viviam da mesma forma, mas nós procuramos viver de forma nova. Por quê? Porque estamos sendo transformados pela palavra de Deus. Transformados. A própria palavra de Deus diz que agora nós não julguemos a ninguém mais de forma carnal. Nós não mais julgamos as pessoas de forma carnal, mas a todos julgamos de forma espiritualmente. Nós outrora, quando éramos meramente carnais, tínhamos as nossas alucinações por pessoas. Quanto de nós aqui não tinha como ídolo um artista? Uma pessoa que desenvolve bem um talento. E essas pessoas eram nossos ídolos. Nós víamos essas pessoas como umas pessoas maravilhosas. Queríamos ser como essas pessoas, porque nós éramos meramente carnais. O apóstolo Paulo vai dizer que agora nós não somos mais assim. Nós não julgamos mais as pessoas como pessoas carnais, mas nós vemos se essas pessoas têm alguma virtude do Espírito. E essas pessoas que nós tínhamos como pessoas maravilhosas, hoje nós temos como pessoas que às vezes nos causam arrepios, repugnância. A gente diz, rapaz, eu era fã desse cara, como que isso pode acontecer? Eu via coisas que eles faziam, essas influências de hoje em dia, que influenciam esses jovens, a perversidade, a imoralidade, ao desprezo aos pais. Esse jovem tem essas pessoas como os seus ídolos. Felipe Neto da vida. Mas quando a gente nasce de novo, quando a gente é transformado e se transforma numa nova criatura, nós a ninguém mais julgamos com padrões meramente humanos. Mas nós passamos a olhar as pessoas com outro olhar, com o olhar de Cristo. Se essas pessoas estão realmente fazendo alguma coisa de bom para atrair as pessoas para Cristo, para fazer alguma coisa boa para a sociedade, a gente começa a ver essas pessoas dessa forma. Irmãos, nós também temos que agir assim. Nós temos que agir como pessoas espirituais, discernir entre o certo e o errado. O apóstolo João, ele está escrevendo esse livro e ele está justamente elucidando isso. Você tem que entender. Havia pessoas naquele tempo que não criam que Jesus Cristo era Deus. E ele vai dizer que Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Jesus Cristo era a expressão exata do ser poderoso, maravilhoso, glorioso. Nicodemos, como mestre que era em Israel, ele não conhecia, não sabia disso aqui. Há umas profecias que falavam disso. O livro de Isaías vai falar de um menino que nasceria de uma virgem. E o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o seu nome é Jesus. A profecia de Ezequiel vai nos falar de uma água que corria do trono, que saía do trono, e media-se 500 metros, e essa água dava no tornozelo. Media-se mais 500 metros e essa água dava pelo joelho. Mais 500 metros e a água vinha até na cintura, mais 500 metros e já não era mais possível caminhar, tinha que nadar. E essa água ia se espalhando e por ambas as margens nasciam, ela por onde passava transformava um deserto arenoso em um lugar de natureza restaurada, com árvores de ambas as margens produzindo frutos todos os meses. Todos os meses, ou seja, uma água purificadora. Nós cantamos isso. Existe um rio, Senhor, que corre do trono, águas que pura, águas que limpa, água que purifica. E esse rio está nesse lugar. Nós cantamos isso, irmãos. É esse tipo de água que Jesus está falando, a água da vida, a água que transforma, a água que dá vida.
Nicodemos, como mestre, ele deveria conhecer esses textos. Ele era um mestre que ensinava Israel. Ele era incumbido de ensinar as pessoas sobre isso. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui e o que João está dizendo aqui é justamente isso. Esse Jesus Cristo precisa ser levantado, para que as pessoas, ao olharem para Ele, a semelhança das pessoas que olhavam para a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, a semelhança daquelas pessoas que ficavam curadas do veneno daquela víbora, assim também as pessoas que olhassem para Cristo ficariam curadas dos seus pecados, da sua desgraça, que não pode ser remediada com religiosidade, que não pode ser coberta por um falso conhecimento, mas que só pode ser alcançada através de Cristo. A palavra vai dizer, irmãos, que nós ainda não se manifestou em nós o que nós haveremos de ser. Todos nós que já nascemos de novo, de fato a gente ainda não sabe, irmão, como serão, como haverá de ser. Mas a palavra de Deus diz que uma coisa é certa, nós haveremos de ser igual a Cristo, nós seremos semelhante a Ele. Ainda não se revelou o que nós seremos, ainda a gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe, nós seremos semelhante a Cristo. Semelhante, irmão, parecidos com Cristo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha um ser como nós, pecadores, carnal, inimigos de Deus, agora atraídos por Cristo, atraídos por intermédio de Jesus Cristo. Essa aqui, irmãos, é um convite para nós hoje, que devemos nascer de novo também, que nós devemos fazer parte daqueles que são cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. Como aplicar essa mensagem no dia de hoje, irmãos? Como aplicar essa mensagem na vida de um cristão em nossos dias? Uma pessoa que já nasceu de novo. Irmãos, todos os dias, sem exceção, lembre-se disso, nós não somos bons. A palavra de Deus é categórica em afirmar isso, não existe bom. Todos os dias lembre disso. Então, como nós entraremos no reino de Deus, que a Bíblia diz que sem nascer de novo nós não podemos entrar. Como nós entraremos no reino de Deus se lá não entra pecado? E todos nós somos pecadores. Só entra no céu, irmão, um ser perfeito. E como nós entraremos lá? Através, irmãos, através de Cristo. Jesus Cristo, ao pagar as nossas dívidas, ao sanar diante de Deus, a rasgar o escrito de dívida, empendurado no madeiro, aqui como João disse que era necessário que assim acontecesse. Ao fazer isso, todos quanto estão em Cristo Jesus, agora são novas criaturas, são perfeitos diante de Deus, e essa perfeição se dará na segunda volta de Jesus Cristo, quando nós seremos glorificados. E agora glorificado, nós nascimos de novo, glorificado, então poderemos não somente ver o reino de Deus, mas adentrar o reino de Deus. Adentrar no reino de Deus. O que significa esse reino de Deus, irmãos? Significa, irmãos, que você agora vai morar com Deus. Você vai fazer parte do reino, você vai ter a vida eterna. É isso que significa. Sem nascer de novo, você não pode ter a vida eterna. Sem nascer de novo, você nem pode sequer ver o reino de Deus. Então, irmãos, é necessário nascer do alto. Faça essa análise na sua vida. Será se eu já nasci de novo? Será se eu me vejo como de fato eu sou? Ou se eu penso que sou bom? Que pelos meus méritos eu consigo alcançar a misericórdia de Deus? Saiba de uma coisa, irmãos, ninguém foi até Deus. Ao contrário, Deus veio até nós, nos atraiu de forma amorosa.
Nos atraiu de forma maravilhosa. E se nós lermos o fim desse versículo, desse versículo, que é o 14, vai falar disso, ó. É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Se você continuar lendo o texto, ele vai dizer o seguinte, ó, porque Deus ele amou ao mundo de uma maneira tão grande que ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia em Deus, irmãos. Creia em Cristo. Esse é o caminho para a salvação do homem pecador, é crer em Cristo. Isso é o novo nascimento, irmãos, é crer em Cristo. Saiba disso. Quando você crê em Cristo, confia em Cristo, deposita em Cristo todas as suas fichas, todas as suas esperanças, isso é um sinal que você de fato nasceu de novo. Não é apenas um religioso, não tem meramente um conhecimento sobre o fato, mas de fato você crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos. Que Deus possa aplicar essa mensagem no coração de cada um. Que Deus possa a cada dia estar nos iluminando, para que nós possamos estar por aí pregando o Evangelho, pedindo, intercedendo pelas almas e pedindo que Deus sopre nos corações dos indígenas, pedindo que Deus transforme a vida dos nossos filhos, a nossa própria vida, a vida dos nossos familiares. Isso é um dever nosso como igreja. Isso é um dever nosso como igreja, como servo de Deus. Saiba disso. Que Deus Cristo possa nos abençoar.